Muito bom dia, gente! Ou boa tarde, boa noite, não sei quando que tu tá assistindo esse vídeo, mas hoje eu vou te ensinar a costurar o nosso colete Valência. O nosso colete Valência é um modelo de colete em alfaiataria um pouquinho mais alongado e ajustado ao corpo. Mas, como eu sempre falo em todos os moldes, esse é apenas uma base para te poder fazer várias adaptações e vários modelos incríveis. Hoje, para fazer o meu colete Valência, eu estou usando como tecido principal um tecido Casimir Imperial, tá? Que é um tecido próprio para peças em alfaiataria, que é esse marrom com uma estampa bem miudinha. Claro, porque o marrom tá super em alta e tá super na moda, então vamos aproveitar e surfar nessa onda para 2025. E para a parte do forro do meu colete Valência, eu tô usando uma sarja leve, tá? Sobre o forro, dá para usar vários tecidos, normalmente o mais usado é o cetim, toque de seda, alguma coisa desse estilo, mas eu particularmente não gosto de cetim no forro, tá? É uma coisa 100% pessoal, é a minha opinião pessoal. Então fica bem à vontade quanto a isso. Eu tô usando uma sarja leve, porque foi o tom mais próximo que eu consegui encontrar do meu tecido principal. E se tu tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o link para te poder adquirir o molde do nosso colete Valência e costurar aqui junto com a gente. Ou outros moldes que a gente também tem na plataforma. Certo, agora que tu já tem acesso à nossa plataforma e já imprimiu o teu molde, se tu imprimiu em formato A4, tu vai unir como eu uni. Eu gosto de unir com fita crepe, mas tu pode unir fita durex, fita adesiva, cola quente, cola bastão, cola líquida, do jeito que tu quiser, só precisa unir as páginas. Ou tu pode imprimir no formato plotter, que já vem em uma ou duas folhas enormes, todos os moldes é só recortar. Já tenho o meu molde em mãos, agora a gente vai passar para a parte de corte do nosso colete. E para começar a parte de corte, a gente vai posicionar o nosso molde no tecido. Mas antes, a gente precisa seguir algumas regrinhas, tá? Todos os nossos moldes aqui da plataforma têm uma linha no meio. Essa linha indica o sentido do fio. Tá, mas o que é o sentido do fio? O sentido do fio nos indica como a gente vai posicionar o nosso molde sobre o tecido. Então, o sentido do nosso fio, ele sempre fica paralela à nossa ourela do tecido. Tá, mas o que é a ourela do tecido? A ourela do tecido nada mais é do que as laterais dele. Então, quando a gente compra um tecido a metro, ele tá num rolo, certo? Essas laterais do nosso rolo do tecido são as nossas ourelas. Vou dar um exemplo aqui. Esse meu tecido aqui que é próprio para alfaiataria, ele tem essa ourela, ó, cheia de detalhes, tem algumas coisas escritas, é realmente a lateral dele, ok? Então, essa aqui é a lateral do meu tecido. Então, quando eu for posicionar o meu molde, ele precisa ficar paralelo a essa ourela. Beleza, essa é a regra principal quando a gente vai posicionar o nosso molde para cortar. E eu vou dar uma dica aqui, para ninguém ficar perdido na hora de cortar. O nosso colete Valência, ele tem as partes do tecido principal e as partes do nosso forro. Para ninguém se perder o que tem que cortar com o tecido principal, o que tem que cortar com o forro, eu vou mostrar para vocês. Para cortar com o forro, são apenas essas três partes. Aqui embaixo, onde diz a especificação do molde, diz parte, forro, e aí centro costas, forro lateral costas e forro lateral frente. Então, todas as partes que a gente tem que cortar com o tecido que a gente separou para o forro vão estar escritas aqui na especificação forro. Todas as outras partes do nosso molde a gente vai cortar no nosso tecido principal. Agora a gente vai para a parte de corte, vou posicionar os meus moldes em cima do meu tecido, obedecendo a regrinha do sentido do fio paralelo à nossa ourela. E depois disso a gente vai para a melhor parte, que é costurar. Vamos lá? Cortei todas as peças do nosso molde, do nosso colete. Cortei as especificadas para forro e as especificadas para o tecido externo do nosso colete. E agora eu vou explicar como a gente vai começar a montar o nosso colete, como a gente vai começar essa parte da costura que é a melhor. Perfeito, coloquei aqui em cima da mesa para conseguir explicar para vocês a lógica de montagem para a gente começar. Essas três peças aqui são do nosso tecido externo e essas três partes aqui são do nosso forro.
tá? Esses dois só estão virados pra gente conseguir entender a lógica, tá? Porque o molde é para esse lado, mas o encaixe vai ser desse lado e aqui no forro a mesma coisa, tá? Vou começar aqui pela parte externa e depois a gente vai pro nosso forro. Então, quais partes eu tenho aqui? Eu tenho o central costas aqui, lateral das minhas costas, que vai encaixar no meu centro das costas, e aqui é a lateral da minha frente, que vai encaixar na lateral das minhas costas, tá? Desse jeito aqui. Ó, vocês vão ver que aqui já dá pra gente imaginar uma cava, ó. Aqui vai ser a cava do nosso ombro, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai costurar agora direito com direito, a gente vai alfinetar bem, vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer, e a gente vai unir centro das costas com lateral das costas com lateral da nossa frente, certo? O que eu fiz pra gente não se perder? Marquei um X aqui do lado avesso de todas as minhas partes, pra gente conseguir se encontrar, se entender qual é o lado direito, qual é o lado avesso na hora de alfinetar, certo? E aqui no forro a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, aqui eu tenho forro, centro, costas. Vocês vão ver que é bem parecido o molde, olha. É bem próximo. A única diferença é aqui o encaixe do nosso revel, que vai ser depois que a gente vai fazer. Forro, lateral, costas também é muito parecido com a nossa lateral das costas. E aqui a nossa lateral da frente, tá? A gente vai fazer a mesma coisa, tá? A única diferença aqui da nossa lateral da frente também é essa parte mais espichada por causa do revel que vai encaixar aqui, certo? Vamos fazer a mesma coisa. Eu também marquei com X aqui a parte do meu forro do lado avesso. Então, a gente vai costurar forro centro das costas com forro lateral das costas, forro lateral das costas com forro lateral da frente. Então, a gente vai fazer aqui uma costura de 1 centímetro. Dica para alfinetar. Vamos começar alfinetando as pontinhas aqui das barras, tá? Alfinetou aqui pontinha com pontinha, digamos que esse aqui são os meus dois lados avessos do meu corte. Vou juntar pontinha com pontinha aqui e vou ir alfinetando até chegar aqui na minha extremidade, tá? Essa sobrinha que acontece é normal, é uma margem de segurança, tá? Vai sobrar um pedacinho aqui de tecido, mas quando a gente abrir no ferro, já vai resolver. Então, vou alfinetar tudo e vou mostrar como que vai ficar. Voltei com tudo alfinetado, parte do forro e parte do nosso tecido externo. Então, aqui no meu forro, forro centro das costas, forro lateral das costas e forro lateral da frente alfinetado, ó. Então, juntamos direito com direito, esse aqui é o nosso lado avesso, e a gente vai passar uma costura de 1 centímetro para unir tudo isso. E eu já fiz também do outro lado, que é exatamente a mesma coisa, só que espelhado. Ó, vocês conseguem visualizar? Aqui a gente tem as duas cavas, aqui vai ser o encaixe do nosso revel com a nossa gola. E aqui, esse centro do nosso forro, a gente vai unir ele. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Espelhei e agora vou unir direito com direito do nosso forro centro das costas e vou alfinetar bem. E uma coisa importante, no nosso forro do colete, a gente vai ter todas as nossas costuras embutidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as costuras vão ficar para dentro, a gente não vai ter nenhuma costura aparente, assim por dizer, certo? Então, a gente precisa deixar uma abertura para a gente conseguir desvirar quando a gente já estiver finalizando o nosso colete. Tá, e onde é que essa abertura fica? Sinceramente, onde tu quiser. Qualquer uma dessas 5 costuras podem ser a nossa abertura do nosso forro. No meu caso aqui, eu vou aproveitar que como eu alfinetei por último o centro das costas do meu forro, eu vou deixar essa parte do centro aqui. Então, eu vou costurar esse início, vou costurar aqui em cima e vou deixar aqui aberto para a gente poder desvirar a nossa costura por aqui, desvirar o nosso colete por aqui.
Então, agora eu vou ir para a máquina reta com o meu forro e passar uma costura de um pezinho de máquina em todas essas costuras e em uma delas deixando uma abertura de mais ou menos uns 10, 15 centímetros para a gente conseguir desvirar todo o nosso colete. Essa aqui é a parte do meu forro. E agora, na parte do meu tecido externo, eu fiz exatamente a mesma coisa. Então, aqui, centro das minhas costas, lateral das minhas costas e lateral da minha frente. Já alfinetei de novo. Fiz o X aqui para a gente conseguir encontrar qual é o nosso lado avesso. Então, uni direito com direito e alfinetei. Vou passar uma costura de 1 centímetro em tudo isso. Também já fiz com o outro lado, que é espelhado. Ó, aqui vocês conseguem imaginar melhor, ó. Aqui as duas cavas, aqui as nossas costas, ó, aqui a gente vai encaixar a nossa gola, certo? Imaginem que o nosso colete vai ficar mais ou menos assim. Então, eu já posso também fazer essa costura do nosso centro das costas com o nosso tecido externo. Então, vou fazer a mesma coisa aqui de alfinetar bem o centro das nossas costas. Então, vou ir para a máquina reta doméstica comum, tá? Eu vou fazer todo esse colete com a máquina reta. Não vou usar overlock nem nenhuma outra máquina para acabamento. Porque como a gente vai deixar todas as nossas costuras embutidas, não tem tanta necessidade de uma máquina para acabamento, certo? Vou então passar na máquina agora uma costura reta de margem de um pezinho de máquina, que é mais ou menos 1 centímetro. Ó, vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Tô aqui com um pedaço do forro, já alfinetado, que nem eu mostrei antes. E aí eu vou posicionar aqui no pezinho de máquina, um pezinho, vou tirando os alfinetes com cuidado. Pra começar, vou dar um retrocesso para ser o meu nozinho do início e vou costurar normal um pezinho de máquina, tirando sempre bem os alfinetes para não ter risco de quebrar a agulha. E vou costurar normal esse meu pezinho de máquina. Acabei de finalizar aqui todas as costuras, tanto do meu forro quanto do meu tecido externo. E agora eu tô passando tudo bem no ferro e abrindo bem a costura. Ó a diferença de onde eu passei ferro e de onde eu não passei. Olha do avesso a diferença que dá, quer dizer, do lado direito. Ó, o lado que eu passei a costura e onde eu ainda não passei a costura. É gritante a diferença que dá. Eu gosto de falar que o ferro de passar, ele é o nosso melhor amigo em todo o processo de costura, porque não existe costura feia se bem passada no ferro. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é abrir bem essa costura, separar ela, né, como a gente passou na máquina reta. A gente tem duas pontinhas e passar bem com o ferro, abrindo bem essa costura. É um pouquinho chatinho, demora, mas vale muito a pena e faz total diferença no resultado final da nossa peça, principalmente no tecido externo, tá? Vou passar então todas essas costuras e aí a gente vai continuar o processo de montagem do nosso colete. Certo, costuramos então a parte do nosso forro do nosso colete e a parte das costas e lateral do lado de fora do nosso colete. E agora a gente vai fazer a costura do nosso revel, que é aquela golinha que fica aqui, sabe? Bem embaixo da gola. Então, para isso, a gente vai precisar da nossa frente, que é essa aqui. Este formato aqui é a nossa frente. E vamos precisar do revel frente, que é bem parecido com a nossa frente, tá? E esse nosso revel, aqui ele vai encontrar o nosso forro e a nossa frente, essa parte vai encontrar a nossa lateral da frente, certo? Vou aqui separar e vou explicar o que a gente vai fazer. A gente vai unir direito com direito do nosso revel da frente com a nossa frente, tá? Então, como eu expliquei, digamos que esse é meu lado direito e esse é meu lado direito. Eu vou unir direito com direito e passar uma costura apenas nessa parte aqui, nessa parte curva. Daqui até aqui. Vou fazer essa curvinha aqui, que é uma dobra. Vou passar só uma costura aqui de um pezinho de máquina. Então, eu vou juntar direito com direito. Então, aqui minhas duas partes da frente,
do lado avesso e as minhas duas partes da frente, do meu revel da frente. Eu vou juntar direito com direito. Vou alfinetar bem e vou passar uma costura em toda essa parte que eu mostrei ali do nosso molde. Então, direito com direito e vou passar uma costura reta de um pezinho de máquina que nem eu mostrei da outra vez. Tô aqui costurando o meu revel da frente com a minha frente e eu lembrei de uma coisa que eu não falei no início do vídeo, mas vou falar agora. Sobre entretela. A entretela é 100% opcional, tá? Se tu quiser entretelar as tuas peças para ele ficar mais estruturado, ficar um colete mais firme, né? Mais imponente, fica à vontade, tá? É uma coisa 100% pessoal. Eu não quis entretelar o meu colete por dois motivos. Um, que eu não sou muito fã da entretela, não gosto. Meu Deus! O celular caiu. Acho que agora vai. Por dois motivos, não lembro de parei. Por dois motivos. Eu não sou muito fã da entretela, é uma coisa que eu gosto muito e gosto de aplicar. E eu tô usando pro forro do meu colete uma sarja. É uma sarja leve, mas ainda assim é uma sarja que já é bem estruturada, é um tecido mais firme. Então eu não vi tanta necessidade, 100% opcional. Fiz então a nossa costura do nosso revel da frente com a nossa frente, certo? Apenas nessa parte aqui que eu mostrei. E agora a gente vai passar com o ferro, a gente vai abrir essa costura. Para isso a gente vai desvirar, deixando os dois lados direitos para fora. Então a gente vai desvirar bem essa costura e passar com o ferro. Finalizei aqui a costura da nossa frente com o revel. Aqui tá o meu forro e a parte das costas e lateral do tecido externo. E agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai unir todas essas partes. Juntar tudo isso pra poder ir pro acabamento da gola. Vocês vão perceber que esse colete é um colete muito simples de costurar. É muito mais simples do que a gente imagina. Eu acho que às vezes a gente pensa em uma peça em alfaiataria cheia de problemas, cheia de enrosco e não vai dar certo e é muita coisa, mas calma, costurar é muito mais simples do que a gente imagina, tá? Vou mostrar ali na mesa como que a gente vai juntar tudo isso. Perfeito, tô aqui na mesa com tudo que a gente já costurou, ó, tecido externo, tô com o lado avesso virado pra cima, tá? Esse aqui é o lado direito já passado, ó, as costuras que bonitas. O nosso forro, coloquei aqui por cima, que é desse jeito que vai ficar, né? Costura com costura, é mais ou menos isso pra gente já conseguir ir imaginando o nosso colete. Pensem que o nosso colete está aberto. Aqui as nossas cavas. E aqui o que a gente acabou de costurar e passar no ferro, que é o nosso revel e a nossa frente. Então coloquei a nossa frente virada para baixo, que é o que a gente vai juntar com a frente, e nosso revel virado para cima. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa juntar esse nosso revel aqui no restante do nosso colete e já embutir esse forro. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente pensa é direto, né? Ó, vou dar o exemplo aqui da parte da frente com a lateral da nossa frente. A gente pensa já em colocar aqui e aí eu vou descer. Ué, sobrou isso daqui. O que isso aqui nos indica? O nosso revel, ele é costurado aqui na pontinha, né? Ele vai até a nossa extremidade. Tô tentando falar do jeito mais didático possível, tá? Sem termos técnicos, para realmente vocês conseguirem entender o que eu tô falando. O nosso molde, essa parte restante toda do nosso colete, ele tem essa sobra para fazer o acabamento, que seria tipo a nossa bainha, entendeu? O nosso acabamento. Vocês vão ver que normalmente casacos de inverno são feitos assim, muitas roupas, na verdade, são feitas assim. Então, o nosso forro, ele é menor aqui de altura que o nosso tecido externo, justamente porque a gente vai fazer isso, ó. A gente vai, porque aqui ainda tem mais uma margem de costura, aqui também. Quando a gente costurar aqui, vai dar exatamente a mesma altura da nossa frente, aqui com a nossa frente do revel. Espero que vocês tenham conseguido entender a minha lógica. Então, antes da gente juntar o nosso revel e a nossa frente, a gente precisa unir
toda essa voltinha aqui do nosso forro com o nosso tecido externo. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que juntar direito com direito, tá? Então, vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui o nosso tecido do nosso colete, tecido externo, vou virar o direito para cima, ok? Nós temos 6 partes, né? E agora eu vou pegar o meu forro aqui e vou colocar o direito virado para baixo. Então, aqui tá em contato direito com direito. E aqui também a gente tem 6 partes. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai alfinetar toda essa nossa parte de baixo, que seria, por exemplo, a nossa bainha, e vai passar uma costura de 1 centímetro em toda essa volta, certo? Então, aqui a gente vai encontrar, que vai ser fácil, ó, costura com costura, aqui também, em todas essas nossas partes, tá? Vamos alfinetar e passar uma costura de 1 pezinho. Vou fazer rapidinho ali na máquina e já volto aqui. Já voltei e já costurei aqui, ó, o meu forro no meu tecido externo. E aí vocês vão ver que vai ficar esse espacinho aqui, ó, sobrando do nosso tecido externo por cima do nosso forro. Agora sim, a gente vai poder aplicar o nosso revel e a nossa frente aqui. Como que eu gosto de fazer esse processo, tá? Vou colocar mais pra cá pra gente conseguir ver. Tô aqui com o meu revel e a minha frente já costurado, tá? E aí, esse ladinho aqui, ó, que falta, parece que falta tecido, ó, um por cima do outro, é o que vai de encontro com o forro, tá? E esse lado aqui de baixo é o que vai de encontro com o nosso tecido externo do nosso colete. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que juntar, mais uma vez, direito com direito. Então, eu vou começar juntando direito do meu revel da frente com direito do meu lateral frente do forro, tá? Então, vou colocar assim, direito com direito. Vou alfinetar aqui esse início. Alfinetei. E agora, a gente vai ir alfinetando toda essa volta até chegar lá embaixo, tá? Vamos alfinetando tudo. Então, comecei alfinetando aqui pontinha do meu revel, né? Do meu revel da frente, comecei alfinetando. E aí, já aproveitei e comecei a pontinha aqui da minha frente com a minha lateral da frente. E fui descendo, tá? Só pra gente se situar. Aqui tá a lateral da minha frente, aqui tá a minha frente, o meu revel da frente e aqui alfinetado com o meu revel, o meu forro lateral frente. Fui alfinetando as duas pontinhas. Por que é importante alfinetar as duas pontinhas e ir descendo? Porque aqui embaixo vai acontecer isso, olha. Ele sobra tecido, vocês estão vendo? Eu espero que no vídeo esteja pegando bem isso. Aqui sobra o tecido. Aqui é o meu forro e aqui, ó, forro lateral frente e lateral frente. Quando eu venho aqui, alfinetei, ok. Alfinetei, sobrou isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai alfinetar pro lado da frente, então a gente vai dar prioridade para ficar certinho o lado da frente. Vamos seguir alfinetando. E agora, aqui é o pulo do gato. Por que tem essa sobra aqui? Essa sobra, ela é uma folga de vestibilidade, tá? Então, para quando a gente se movimentar, ter esse espaço aqui dentro do forro, tá? Daria pra gente cortar e não usar essa folga? Daria, mas assim a peça fica mais confortável. Vendo que tá sobrando essa parte aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai empurrar essa parte do nosso forro, ó, aqui tá o nosso forro, a gente vai empurrar ele por cima, ó, do nosso tecido externo. E aí ele vai fazer esse efeito, ó, essa dobradinha. E aí a gente vai alfinetar, certo? E agora essa nossa margem de vestibilidade, ela vai estar em toda a volta da nossa bainha. Vou desvirar aqui só para mostrar mais ou menos como vai ficar. Eu ainda não costurei, então não vai dar para ver. Mas depois que a gente costurar toda essa nossa volta, essa folga vai existir aqui, ó. Ela vai ficar, a gente vai passar certinho com ferro, mas essa folga vai existir aqui. Vou então para a máquina reta agora e vou passar uma costura reta em toda essa volta, certo?
Da mesma forma que a gente fez todas as outras costuras. Um pezinho de máquina, com bastante calma, vou tirando os alfinetes e vou fazer todo esse contorno aqui pra gente prender o nosso revel e a nossa frente. Vou fazer a mesmíssima coisa pro outro lado de forma espelhada. Então, vou pegar aqui o meu revel e vou fazer a mesma coisa. Vou começar a alfinetar aqui pontinha com pontinha, depois pontinha com pontinha e aqui embaixo, aquela sobra, eu vou jogar por cima do meu tecido externo. Vou para a máquina de costura fazer os dois lados e vou mostrar como é que fica. Finalizei aqui então a aplicação do meu revel e da minha frente no meu forro e no meu tecido externo dos dois lados. E aí eu fiz dos dois lados esse acabamento aqui que a gente comentou, ó, que fica essa sobra, tá? Dos dois lados fica essa sobrinha, certo? O que a gente vai fazer agora? Essas costuras que a gente fez, a gente vai passar bem no ferro e vai abrir, da mesma forma que a gente fez em todo o resto do colete. Então, a gente vai fazer essa mesma abertura aqui, nessa costura interna que a gente fez, tá? Juntando o nosso forro lateral frente com o nosso revel frente e essa costura da nossa frente com a nossa lateral da frente, tá? A gente vai fazer isso agora no ferro de passar, para depois a gente poder fazer o acabamento do revel aqui de trás, poder aplicar a gola, fechar os ombros e fechar as cavas. Passei com o ferro aqui, até dobrei aqui o nosso revel para a gente já conseguir imaginar o nosso colete pronto, tá? Mas ainda faltam algumas etapas. Eu passei apenas essas costuras aqui que encontra o revel da frente e a nossa frente. Aqui embaixo eu não me preocupei ainda, então não tem nada passado aqui nessa costura de baixo, porque essa costura de baixo a gente vai conseguir passar depois que a gente fechar todo o nosso colete, aí sim tudo vai estar, entre aspas, no seu lugar, entende? Então, aqui tá o nosso colete, digamos que fechado, né, a nossa dobrinha aqui do nosso revel, da nossa gola. Vou abrir o nosso colete, esse aqui é o meu forro, tá? Aqui dentro aquela nossa abertura, lembra? Pra gente poder desvirar todo o colete, todas as costuras. E agora a gente vai prender o nosso revel aqui de trás. E essa hora aqui do nosso revel de trás, que fica nas nossas costas, é um lugar que, se tu for fazer esse colete para vender, que inclusive vale muito a pena, é onde tu vai colocar a tua etiqueta, tá? Coloca, capricha, coloca uma etiqueta bem bonita e faz dinheiro com esse colete. Então, vou posicionar aqui o meu revel, vou encontrar o meio do meu revel, tá? Aqui embaixo, vocês vão ver que ele vai encaixar direitinho, tá? Vou encontrar o meio do meu revel e vou alfinetar direito com direito. E agora, vou fazer a mesma coisa, encontrando essa pontinha. Ele fica torto, tá, gente? Faz parte. E agora, eu vou chegar até aqui, esse alfinete que eu já coloquei. Então, é uma costura mais chatinha de fazer, uma costura curva, tá? Demanda mais tempo, mais calma. Mas, se tu alfinetar bem, não tem segredo, tá? Se quiser colocar um alfinete coladinho no outro, coloca. Se tu acha que é isso que vai te dar segurança para fazer essa costura curva, coloca. Mesma coisa, todas as outras costuras que a gente já fez, costuras curvas mesmo, coloca bastante alfinete se é isso que vai te dar segurança. E aí a gente vai, depois de alfinetar toda essa volta aqui, a gente vai fechar essa costura do nosso revel aqui das costas. Vou fazer ali na máquina e já volto. Costuramos então o revel das nossas costas, ó como ele fica. Ainda não passei, mas a gente vai passar no ferro da mesma forma que a gente tem feito, tá? Abrir bem essa costura e passar, para deixar bem vincado. E a gente vai fazer isso. Então, aqui, ó, tá o avesso com o avesso, certo? Fiz isso, vou passar no ferro. E, depois de passar no ferro, essa minha parte do revel, a gente vai aplicar a nossa gola, ó. Essa daqui é a nossa gola, tá? Que ela vai vir aqui e aí ela vai cair aqui assim, certo? Vai ficar essa pontinha sobrando e aquela pontinha do nosso revel vai ficar mais ou menos aqui. Pra gente poder aplicar essa gola, a gente vai fazer
a costura do acabamento da nossa gola, tá? Então, peguei aqui a minha gola, tô com direito, então são duas partes iguais do nosso tecido externo, direito com direito, e a gente vai fazer uma costura aqui. Vocês vão ver que tem essa parte mais arredondada na parte de baixo. Essa parte arredondada é justamente a parte que a gente vai encontrar lá no nosso colete, tá? Então, essa parte arredondada é onde a gente não vai costurar agora. Vou pegar aqui no molde que vai ficar mais fácil, porque ele é mais firme para eu mostrar. Vou mostrar assim. Ó, aqui a nossa parte arredondada que eu comentei. E a gente vai passar uma costura reta unindo essas duas partes da gola. A gente vai fazer aqui essa lateral. Vamos passar toda essa parte superior e descer a outra lateral. Toda essa nossa parte curva a gente não vai costurar, tá? Então, juntei direito com direito e vou fazer essa costura agora na máquina reta. A costura da mesma forma que a gente tem feito em todas as outras partes do nosso colete, tá? Um pezinho de máquina. Passei aqui o nosso revel na parte de dentro do nosso forro, ó, fica bem certinho. E aqui tu vai aplicar aquela tua etiqueta linda, tá? Só no revel. E agora a gente vai pegar essa nossa gola que a gente acabou de costurar, a gente vai passar também no ferro. Então a gente vai desvirar essa nossa gola. Mas antes de desvirar, a gente vai pegar uma tesourinha e nessas nossas duas pontas a gente vai cortar, tá? Para ficar melhor de desvirar. Então cortei essas minhas duas pontinhas e agora sim eu vou desvirar, vou vincar bem esse canto, né? Que a gente acabou de cortar e vou passar com o ferro. Depois que eu passar isso aqui com o ferro, a gente vai aplicar direto a gola? Não. Para a gente poder aplicar a gola, a gente tem que fechar os nossos ombros do nosso colete. Então, eu tô aqui com o nosso colete virado com o forro para frente, tá? E a gente vai fechar esses nossos ombros. Então, eu vou pegar aqui. Ó, vocês estão vendo que aqui tá formando a nossa cava do nosso ombro, ó. A gente vai pegar, então, direito com direito aqui da nossa parte interna e vai fechar com uma costura de 1 centímetro, igual a gente tá fazendo em todas as outras. Alfinetei bem. E aqui do nosso lado de fora, que é esse aqui, ó, costas e frente, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que aqui a gente tá com o lado avesso, então a gente vai juntar frente com frente. Vai alfinetar bem pra gente poder fazer a mesma coisa, tá? Passar uma costura de 1 centímetro. Vou fazer essa costura ali na máquina e volto pra gente poder aplicar a nossa gola depois de passada. Fechei aqui os meus ombros, como eu mostrei, e adivinhem, passei e abri os nossos 4 ombros, os 2 pelo forro e os 2 pelo lado de fora. E agora eu tô aqui com o meu colete em cima da mesa, já dá pra ver que ele tá tomando uma super forma, né? E agora a gente tem que aplicar essa gola aqui, ó. A nossa gola vai ficar aqui. E como que a gente vai fazer isso? Peguei aqui um giz pra gente conseguir encontrar o meio da nossa gola, ó. Lembra que a gente fez aquela costura aqui no cantinho, seguiu reto, desceu o cantinho de novo, a gente desvirou e passou com o ferro, ó. Ela fica bem vincadinha. E agora eu vou dobrar ao meio a minha gola e vou encontrar o meio da minha gola. Do nosso lado de fora, a gente tem essa costura do meio, né? Que encontra centro-costas com centro-costas. Então, a gente já sabe o meio daqui. Porém, a gente não sabe o meio aqui do nosso revel. Então, vou dobrar aqui ombro com ombro, pra gente poder encontrar o nosso meio. Encontrei o nosso meio. Deixa eu fechar aqui de novo pra gente conseguir entender onde a gente tá. Agora, eu vou aplicar essa minha gola aqui. Só que a nossa gola, a gente quer que ela fique embutida em todo esse caminho. E aí, a gente já vai fechar essa parte aqui também, né? Porque a nossa gola vai vir até aqui, mais ou menos. E aí, aqui a gente vai fechar também. Vai ser tudo uma costura só. Como que a gente vai fazer? Como que eu gosto de fazer? Vou pegar minha gola e vou juntar aqui o meio dela direito com direito do meu centro-costas, tá? Vou juntar aqui e vou alfinetar. Agora, a gente vai desvirar
todo esse nosso colete. Então, a gente vai ficar com o lado interno para fora. Ó. Aqui fica uma bagunça para conseguir entender, tá? Mas faz parte, é assim mesmo. Vou tentar abrir aqui o máximo a nossa costura para a gente conseguir se encontrar. Aqui tá a gola onde eu prendi ela, né? E aqui, ó, tá o meio do meu revel. Lembra que a gente marcou ali? Agora eu vou juntar tudo isso. Meio com meio com meio. Vou reposicionar o meu alfinete para ficar todos os meios encontrados. Nossa gola vai ficar embutida com o nosso tecido externo do colete e com a parte do forro do nosso colete. E agora a gente vai alfinetando até chegar nessa extremidade da nossa gola. Vamos alfinetar então. Aqui nessa parte que a minha gola faz essa curva, a gente vai acompanhar essa curva, embutindo ela, ó. E aí a gente vai puxar o tecido aqui para ele encaixar certinho no desenho da nossa gola. Perfeito. Alfinetei até acabar a nossa gola aqui. Então, a minha gola veio até aqui. E aqui eu só vou alfinetar para seguir essa costura. Então, eu vou seguir essa costura para depois ficar aquele efeito de Vzinho da nossa gola. Vou fazer a mesma coisa aqui do lado e depois passar uma costura reta de um pezinho de máquina, igual a gente tá fazendo em todo o colete. Costurei, então, aqui a nossa gola, ó, aqui o lado do nosso forro e aqui o lado externo do nosso colete, só que a gente tá vendo pelo lado de dentro, né? Então, costurei uma costura reta em toda essa voltinha, e agora eu vou desvirar. Lembram aquela abertura que a gente deixou? Dá pra desvirar aqui pelas mangas também, porque ainda estão abertas, mas eu vou desvirar aqui pela abertura que a gente deixou. Jesus, quanto tecido! E ele vai ficar assim, ó, a nossa gola. Aqui, a gente ainda vai ter que passar bem certinho com o ferro. Na verdade, antes de desvirar, lembrei de uma coisa agora. Essa pontinha aqui, ó, da minha frente, o revel frente, a gente tem que cortar, que nem a gente fez lá na gola. Então, a gente corta pra poder desvirar. E aí, quando a gente desvirar, a gente usa alguma coisa pra vincar, eu tô usando aqui a própria tesoura, pra ficar bem vincadinho, que nem aqui na minha gola, ó. E aí, ela fica assim, ó. Fica assim dos dois lados. Vou terminar de desvirar aqui certinho, pra gente poder fechar aqui a nossa cava e finalizar o nosso colete. Estamos praticamente finalizando o nosso colete. Aqui, ó, ignorem, porque ainda não está passado. Nossa gola ainda não está passada também. Coloquei aqui no manequim só pra gente conseguir visualizar como tá ficando o nosso colete. Tá ficando muito legal, né? Na verdade, já está muito legal, né? Porque agora só falta um detalhe, que é fechar essa nossa cava. Então, aqui a gente vai simplesmente fazer uma costura embutida, tá? Vou dar um zoom agora. Essa costura vai ter que ficar essa aqui pra dentro, né? A nossa externa e a nossa interna pra dentro. Então, a gente vai fazer essa costura aqui agora. Na máquina de costura, a gente vai fechar toda essa voltinha e o nosso acabamento vai ficar assim, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vou colocar agora o nosso colete aqui na mesa e eu vou explicar como que a gente vai fazer essa costura pelo lado de dentro para, de novo, todas as costuras ficarem embutidas. Tô aqui com o nosso colete na mesa para conseguir explicar para vocês como a gente vai fechar esses ombros. Vou fazer aqui simulando em um dos nossos ombros e depois a gente vai só replicar do outro lado de forma espelhada, tá? Como que a gente vai fazer? Como eu expliquei, aquela costura, a costura do nosso ombro, ela vai fazer isso aqui, né? Ela vai fazer exatamente isso aqui. Opa. Ela vai ficar assim, né? O nosso ombro, em toda essa volta. Então, a gente tem que fazer essa costura aqui em toda essa volta. Então, a gente vai fazer isso por dentro, tá? Como que a gente vai fazer? Vou puxar por aqui
Ó, esses dois pedaços que eu peguei, que é o encontro do nosso ombro, vou colocar aqui pra fora e vou prender com um alfinete. Vou prender aqui encontrando costura com costura do ombro com ombro, tá? Do forro com o tecido externo. Vou colocar um alfinete para vincar bem. Ó, vinquei com o alfinete, voltei aqui para onde eu tava. E aqui, ó, a gente sabe onde a gente tem que começar a nossa costura. A gente já tem uma marcação. O que eu vou fazer agora? Aqui pela abertura que a gente deixou pelo forro, pela parte de dentro, a gente vai desvirar o nosso colete. Com cuidado, né? Porque agora a gente tem um alfinete no meio do caminho. Então, vamos desvirar o nosso colete. E a gente vai encontrar o alfinete que a gente colocou. Então, acabei de encontrar aqui o nosso alfinete. Acabei de encontrar o nosso alfinete, tá bem aqui, ó, bem escondidinho. E agora, eu vou apenas dar sequência nessa marcação, tá? Vou colocar mais um alfinete aqui antes de chegar nele. É uma costura chatinha, porque tem aqui, ó, o encontro dos nossos ombros. Então, a gente tem que estar sempre puxando o nosso tecido. Então, vou colocar aqui um alfinete, logo depois. Colocar um mais pra baixo. Aqui, ó, a gente vai encontrar costura com costura. E vamos fechar também. E a gente vai fazer isso em toda a volta. Aqui também, costura com costura. E aí, ó, a gente vai ter o acesso ao resto dessa nossa cava por aqui, ó, que é a nossa lateral. Então, vou puxar por aqui. Mas isso na máquina a gente vai dando volta, né? A gente vai dando volta, vai puxando, vai ajustando. Alfinetei toda essa volta. Agora eu vou para a máquina de costura. Vou costurar tudo isso para depois a gente poder desvirar o nosso colete. Ó, já vou dar uma desvirada só pra gente ver como é que fica, tá? Pra depois, quando a gente desvirar o nosso colete, esse nosso ombro, ó, vai estar todo encaixado, tá vendo? Parece um pouquinho confuso, mas é só pensar na lógica de um ombro com a costura embutida. Ó, ele vai ficar assim, essa aqui é a parte interna, né? Aqui, ó, parte externa. Tá, então vamos de novo voltar aqui com cuidado, que tem bastante alfinete. E agora eu vou fazer toda essa costura que eu alfinetei. Mesma coisa que a gente já vem fazendo, um pezinho de máquina, tá? Vou pegar um pezinho de máquina e vou costurar todo esse meu ombro. Ó, vou mostrar aqui na máquina como é essa nossa costura da cava, tá? Porque provavelmente aí na tua casa tu vai pensar, ai, eu tô fazendo errado, meu Deus, que confuso. Sim, é bem confuso, tá? Mas tem que pegar aquela lógica que eu falei, que a nossa cava tá embutida. Então, tô tirando todos os alfinetes aqui e costurando, tá? Vai chegar um ponto, ó, que o restante da minha cava tá aqui dentro. E aí eu tenho que ir puxando, e ele tá dando uma volta nele mesmo. Para quem viu a aula da jaqueta Barcelona, isso aqui funciona muito na parte que a gente coloca o punho com o forro, porque parece que são duas partes coladas, né, presas, enfim, parece que não vai dar certo, mas vai. Então, vou tirando os alfinetes e vou puxando ali embaixo, e vou costurando uma costura de 1 centímetro. Ó, tenho que puxar mais um pouquinho aqui a nossa cava, com cuidado, porque os alfinetes podem ir prendendo, né? Também não posso puxar demais, porque senão aqui no meu calcador ele vai puxar todo o tecido. Enfim, tem que tomar bastante cuidado nessa parte. A gente não pode esquecer nunca de remover os alfinetes, porque se a agulha passar bem por cima do alfinete, vai quebrar a agulha e não vai ser legal. Ó, tô bem pertinho de onde eu comecei a minha costura, então eu dei a volta em toda essa cava.
finalizo juntinho de onde eu comecei. Então, finalizei aqui, acabei de mostrar pra vocês na máquina, né, como fica. Finalizei aqui a outra cava. Então, pela abertura que a gente deixou na parte do forro, eu vou desvirar todo o meu colete. Opa. E agora sim, o nosso colete está praticamente pronto. Agora, a gente vai ter um cuidado e um trabalho de passadoria. Então, vou pegar o meu amiguinho ferro de passar, que eu já falei que é o nosso melhor amigo na costura. Vou passar todas as costuras, vou abrir todas as costuras com muita calma. E principalmente essa daqui de baixo que eu comentei. Ó, porque agora tudo tá no seu lugar, né? Que nem eu comentei. Então, a gente vai... Aqui tem até um fio solto. Então, tudo já está no seu devido lugar, né? Então, eu vou passando de cima para baixo. Vou começar aqui na gola e vou passando com o ferro. Porque aí, quando eu chegar aqui, vai estar no tamanho certinho que tem que ficar, entendeu? E aí, aqui, eu vou passar deixando essa dobrinha que a gente deixou, lembra? Essa margem de vestibilidade. Depois de toda essa nossa etapa de passadoria que eu comentei, a gente tem que fechar essa abertura que a gente deixou, né? E aqui é bem pessoal. Ou tu pode fechar a mão, que vai ficar um acabamento muito mais bonito, mas também tu tem que ter mais paciência, tá? De fechar a mão, fazer uma costura invisível. Ou, que é o que eu provavelmente vou fazer, eu vou colocar essas duas costuras, essas duas partes de tecido pra dentro e vou passar um pezinho de máquina aqui, bem rente, bem na extremidade, só pra fechar, tá? Mas eu te aconselho, principalmente se tu for querer fazer esse colete para vender, fazer à mão uma costura invisível, porque fica um capricho muito maior na tua peça. E o nosso colete Valência ficou pronto. Na verdade, eu tô pensando em colocar um botão na frente, que é só fazer uma casinha de um lado e aplicar o botão do outro, pra gente poder fazer um sobre o outro, né? Uma parte do colete sobre o outro. Mas eu ainda não decidi se eu vou colocar botão. Então, por enquanto, eu vou deixar sem botão. Mas se tu achar um botão lindo aí pra colocar, eu queria um botão dourado. Não sei se eu vou encontrar um botão meio naval, de metal, sabe? Enfim, não sei exatamente o que eu quero. Mas o nosso colete Valência fica assim. A gente tem que tomar muito cuidado agora na passadoria, com muito carinho. E o nosso resultado fica assim, um colete lindo, super fácil de fazer. Primeiro, um colete em alfaiataria nos assusta, né? Mas é super simples de fazer e vocês viram nessa aula. Então já me conta aqui embaixo o que tu achou dessa aula, o que tu tá achando de todas essas aulas, né? Aqui no YouTube. E lembrando, se tu tá aqui pelo YouTube assistindo e tu quer costurar o colete Valência com a gente, deixei o link aqui na legenda para te adquirir esse e outros moldes para costurar com a gente. Não esquece de me mandar foto de todo o teu processo e do teu colete pronto. E se tu postar, me marca que eu vou adorar ver e recompartilhar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!